Vamos à nossa entrevista de hoje. Para vocês que estão ouvindo, para você que chegou agora, você está conferindo o programa Hoje Mais Notícias pela Agita Cidade FM. Olha, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil tem cerca de 2 milhões de pessoas com autismo, que corresponde a 1% da população. E eles mostram sinais logo na infância, logo nos primeiros meses, até chegar a 1 ano e meio. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, nesse momento. Eu estou com a professora do curso de Psicologia da EMS e também trabalha, né, com o espectro autista e com essas pessoas. Professora Ludmila Casagrande, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Olha, 2 milhões de pessoas, 1% da população, é um número significativo, né, professora? Sim, bem elevado. Tem estudos recentes nos Estados Unidos que é uma criança de até 8 anos para cada 36. Então, em uma sala de aula, nós temos, baseado nos estudos dos Estados Unidos, pelo menos uma criança com diagnóstico de TEA, né, do espectro autista. Bom, professora, quando a gente fala em sinais na infância, como funciona isso? Como que o pai pode detectar? Quando que o pai pode procurar um profissional quando ele percebe que tem algo de errado com essa criança nos primeiros 8 meses, ou enfim, 1 ano e meio? Explica pra gente um pouquinho. Explico. A gente diz que quanto mais cedo essa busca acontecer, melhor é para essa criança, para o futuro dessa criança. Não tem uma idade correta para se buscar ajuda, então quanto antes, melhor. Mas existem alguns marcadores cronológicos que a gente pode ficar mais em alerta, mais atentos, né? Por exemplo, é esperado que uma criança ali com seu 1 aninho, né, já corresponda a alguns comandos dos pais. Por exemplo, dá tchau para a vovó e para o vovô, manda beijinho. Se o seu filho ele está próximo a essa idade, tem ali 1 aninho e meio, e ele ainda não corresponde, né, não demonstra nenhuma resposta quando você dá esses comandos, ou ele até demonstra, mas é muito de vez em quando, a gente tem um alertinha ali, né? São sinais que a gente fala de risco, não significa que a criança tenha autismo, né? São sinais de risco. Existem uma lista na internet que a gente consegue fazer essa busca muito, muito fácil, sinais de alerta para autismo, porém a gente precisa entender porque são sinais clássicos que a gente consegue encontrar, porém são muito sutis, se tratando de crianças pequenas, né? Então, tem esse exemplo que eu dei de atender a comandos simples. Então, que uma criança ali, até 1 ano e meio, ela precisa corresponder na maioria das vezes que você pede. É óbvio que não vão ser todas as vezes, porque a criança não é um robozinho. Sim. Mas, na maioria das vezes, assim como um outro sinal clássico que a gente escuta muito falar é o contato visual. Ah, mas meu filho, ele olha nos olhos, mas como que é esse olhar? Ele sustenta numa brincadeira ali, né, você e ele, rosto a rosto, ele sustenta esse olhar, ele compartilha essa atenção com você, vocês estão brincando, fazendo caretas, você está sorrindo, parou de sorrir, fez uma cara brava, ele muda a expressão do tipo, mamãe, você não vai sorrir de volta? Ou não, ele parece estar distante, não compartilha, não tenta imitar a expressão que você está fazendo. Isso também é um sinal quando a criança parece estar um pouco distante ou não está compartilhando, não está sendo recíproca aquela interação. Perfeito. Né? A professora exemplificou bastante, né? A internet traz várias situações
que mostram esses sinais de alerta de autismo na infância. E aí, inclusive até enumera, tem alguns sites que mostram 14, outros mostram 16, né? São vários aqui, mas as pessoas precisam interpretar. Eu acho que, na verdade, um bom profissional, no caso, para poder ajudar os pais nesse momento. Porque, assim, dificuldade para interagir socialmente. A gente está falando de um alerta ainda na infância. Então, esse alerta aqui, dificuldade para interagir socialmente, já é praticamente acima dos 3 anos, né? Porque aí já vai estar na escolinha, né? Em parceria com os amigos. Me corrija se eu estiver errado, tá, professora? Esse contato visual, né? Você já exemplificou para a gente. Compreender os gestos e expressões faciais, você também falou com relação aos pais e tudo mais. Fazer amigos e expressar emoções. Também na escola, eu acho que no momento ali da escola, isso é que vai chamar mais atenção? Sim, quando essa criança tá maior ali, a partir dos 3 anos, esses sinais eles começam a ficar mais evidentes. Né? Eu dei alguns exemplos desses sinais mais em bebês, mais sutis, né? Que serve de alerta para profissionais e os pais já ficarem atentos, né? Buscarem ajuda com o pediatra ou neuropediatra para começar as estimulações, né? É claro que assim não são 1 ou 2 pontos que vão fechar um diagnóstico, são inúmeros pontos e a junção deles que para termos um diagnóstico. Mas esses sinais que você comentou, geralmente são em crianças que aparecem mais, né? Crianças maiores que ficam muito mais evidentes, mas não que eles não existiam quando essa criança era menor, só que são muito mais sutis. Bom, a gente tem um também que as pessoas muitas vezes não entendem e que é que a criança comece a falar com 5 meses de idade já, que é a dificuldade na fala, né? Tem esse também, né? Sim, é um sinal muito comum, porém, não são todas as crianças dentro do espectro autista que apresentam atraso na fala, né? Podem apresentar algum outro tipo de dificuldade na comunicação social, na comunicação verbal, porém, uma grande parte pode sim apresentar um atraso de linguagem, né? Demorar para falar, então isso é um sinal bastante alarmante para risco de autismo. A gente está falando nessa questão de sinais, né? Desses sinais que são demonstrados pelas crianças, e aí acende a luzinha de alerta de autismo na infância. E eu queria agora que a professora abordasse, na qualidade também de profissional que trabalha na área, essa questão da interação social, que muitas vezes se torna um mito dizer que a criança ou o jovem que seja, ele não consegue se interagir porque ele tem o espectro autista, né? Exato, tem esse mito, né, na sociedade que pessoas com autismo não interagem ou não gostam de interagir socialmente, né? Existe uma parcela que, de fato, tem essa tendência ao isolamento, porém, muitas pessoas autistas interagem socialmente, gostam de interagir socialmente, então não é um critério, não é comum a todas as pessoas, né? Cada pessoa autista tem suas características, tem características comuns e outras que são, né, diferentes, e cada um tem o seu jeito ali de ser. Outra coisa que eu gostaria de colocar também, um ponto importante, como um sinal de alerta para as crianças menores dentro dessa questão da interação, é nas brincadeiras, né? Como que os pais ou os professores podem perceber essa interação social com outras crianças. Às vezes a família pensa assim, ele tem alguns sinais, mas ele interage tão bem com as outras crianças, então acredito que não
não seja, né, autismo, isso que Porque tem os graus, né? Isso, que os profissionais estão falando, acho que não faz sentido. Uhum. Então, a gente tem que lembrar, nem todas as pessoas com autismo têm essa tendência ao isolamento ou não interagem, né, socialmente. Existem, sim, crianças que vão gostar muito e vão querer brincar. Mas aí a gente precisa, enquanto pais e profissionais, se atentar à qualidade desse brincar. A criança está lá no intervalo da escola junto com outras crianças. Como que está sendo essa interação? Ela está brincando junto ou ela está brincando próximo? Né? Ela chega junto aos amiguinhos, ela vai cumprimentando, falando oi como os demais, ou ela chega e vai empurrando para ser notada? Então, é ter esse olhar mais atento de como é a qualidade dessa interação, que é mais sobre isso, e não se ela gosta ou não de estar com as pessoas. Perfeito. Nós havíamos já, a gente sempre, esse ano mesmo, eu acredito que essa é a 8ª entrevista que eu estou fazendo dentro desse assunto. Eu acho que inclusive é a 9ª, se não me falha a memória, que eu estou fazendo, que eu estou batendo um papo com um profissional na área, justamente para a gente não só trazer essa mensagem, mas para a gente também ajudar aos pais que nesse momento que de repente perceber alguma coisa, procurar um profissional. Isso. Né? Nessa primeira fase, doutora, até os 8 meses, qual profissional que a senhora recomenda que os pais procurem? Será o psicólogo, será um neuro? Qual profissional indicado nessa primeira fase? O pediatra da criança, né? Existem algumas escalas do desenvolvimento cronológico que o pediatra vai fazer o devido encaminhamento, geralmente para o neuropediatra, e a partir daí também vão se dar os encaminhamentos para o psicólogo, que vai trabalhar com a intervenção ABA, que é a intervenção que há mais evidência científica atualmente, para o fonoaudiólogo, que geralmente há um déficit de comunicação, para o terapeuta ocupacional, que também há uma questão sensorial que pode ter um prejuízo, e às vezes até um fisioterapeuta. Então, é uma equipe multidisciplinar que vai ajudar na estimulação dessa criança no que pode estar em defasagem. Porque a questão, assim, não é um problema ter autismo, porém, alguns sintomas podem trazer prejuízos para a vida dessa criança, né, para a vida dessa pessoa no futuro. E a gente quer amenizar e estimular para ter um prognóstico melhor, para ter uma qualidade de vida no futuro. Olha, eu fico muito feliz porque durante esses anos todos já na área, trabalhando, e como que desenvolveu o tratamento. Né? A gente está falando assim em 20 anos. O quanto, né, desenvolveu o tratamento, porque os pais não sabiam do que se tratava. Às vezes o pai tinha uma pessoa com espectro em casa, não sabia como tratava, achava que era até algum mal que tinha recebido por uma conta de religião, enfim. É um castigo, enfim. Hoje, eles podem viver e conviver muito bem, né? Inclusive, na semana passada, até noticiei aqui, com 38 anos de idade, um autista, né? Conseguiu, é juiz federal. Olha só, médicos autistas que estão se formando, policiais militares, trabalham dentro daquela parte administrativa, mas conseguiram se formar como policiais militares. Então, eles podem futuramente se encaixar na sociedade, mas tudo começa por esses alertas da infância. Me corrija se eu estiver errado. Sim, com certeza. Para desenvolver habilidades que, talvez sem uma intervenção eficaz, né, não seria tão interessante assim para o futuro, né? Bacana. Olha, eu quero agradecer muito a Emes por ter liberado você para vir trazer esse assunto tão bacana. E olha, surgiram várias perguntas aqui que depois eu vou encaminhar lá para a faculdade para que vocês possam responder. A gente mandar aqui para a nossa audiência, que é muito importante justamente nessa questão de sinais. Já surgiram também perguntas mais
relacionadas às pessoas adultas. Isso aqui a gente também vai responder para vocês, fiquem tranquilos, tá? Mas, professora Ludmila Casagrande, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Deixo à vontade para as suas considerações. Obrigado a EMES, mais uma vez, por ter liberado, para que você pudesse vir trazer essas respostas para a gente. Eu agradeço a oportunidade e qualquer coisa eu estou aqui de novo. Com certeza, vamos chamar. A professora Luziane já sabe que eu grito lá e peço socorro para ela, e ela já encaminha.